Ninguém jamais imaginou o que acontecia por trás do portão amarelo da casa 414. Eu me lembro claramente do dia em que uma ambulância parou na rua silenciosa. O som das sirenes parecia longe, mas o coração batia como se fosse explodir. Vi a maca sendo levada, coberta por um lençol branco, e senti uma mistura de medo e alívio atravessar meu peito. Eu estava ajoelhada na calçada, abraçando minha mochila velha como se ela fosse a única coisa que ainda me protegia. A chuva fina da manhã misturava-se ao cheiro de terra molhada e ao café recém-passado das casas vizinhas, e cada gota parecia pesar sobre minha pele, lembrando-me de cada noite de silêncio e medo que vivi. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dos nossos doramas gospel cheios de emoção, fé e histórias que tocam o coração. E se você já sentiu que precisa de esperança hoje, fica comigo até o final porque essa história pode mudar sua vida. Foram anos de gritos abafados, portas fechadas e paredes tão finas que deixavam escapar apenas ecos da dor. Minha mãe dormia até o meio da tarde, afogada em sua própria fuga. E meu pai chegava bêbado, quebrando copos na cozinha, cada estilhaço marcando o tempo perdido. Aprendi cedo a não pedir ajuda. Aprendi a orar em silêncio, escondida num canto do meu quarto, pedindo a Deus: Senhor, sustenta-me, que eu não me perca antes de te encontrar. E embora ainda não entendesse totalmente, sentia sua presença em cada pequeno sinal de cuidado, cada brisa que entrava pela janela, cada raio de luz na manhã cinza. Quando completei 14 anos, já sabia como transformar o medo em rotina. Cada som de chave na porta, cada passo no corredor me fazia encolher, mas aprendi a respirar devagar, observar cada detalhe, a ouvir os mínimos ruídos da casa. Alguns silêncios são mais seguros que qualquer verdade. E ali, entre o medo e a esperança, eu descobri que até a dor mais profunda podia se tornar oração. Todos os dias encontrava-me na cafeteria Sunrise Blend, a única na cidade que conseguia manter o Wi-Fi funcionando sem travar. Eu ficava atrás do balcão, cabelo preso de qualquer jeito e camisa do uniforme maior que o meu corpo, tentando desaparecer entre as xícaras e os grãos moídos. Foi ali que comecei a notar ele. Mochila azul, cabelos negros desalinhados, expressão séria, mas olhos que brilhavam de uma forma que ninguém mais via. Nós nunca falamos palavras diretas, mas a troca silenciosa era intensa. Ele sorria com os olhos, balançava a cabeça conforme a música que ninguém mais ouvia, digitava e apagava mensagens, e às vezes parecia atravessar a cafeteria apenas com o pensamento. Percebi então que Deus se manifesta nas coisas simples. Cada gesto dele, mesmo sem falar nada, era um lembrete de que até corações quebrados podem se reconhecer e se sustentar. Cada olhar furtivo, cada bilhete esquecido na mesa, cada detalhe pequeno que parecia insignificante, era um fio invisível que nos ligava. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu sussurrava em silêncio, sentindo a promessa aquecer minha alma. E mesmo sem saber seu nome, senti que ele havia me colocado ali, naquele café, naquele instante, como prova de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a graça pode encontrar um caminho. Foi numa manhã cinza que ele deixou o primeiro bilhete. Eu não sabia seu nome, mas sabia reconhecer sua presença. Havia algo no modo como ele descansava a mochila no chão, olhava para a janela e mexia nos cabelos que me dizia: ele está aqui. O cheiro amargo do café recém-passado se misturava ao perfume sutil do ambiente. E mesmo antes de tocar o bilhete, eu senti que ele carregava algo diferente,
algo que Deus podia usar para curar pequenas partes de mim que estavam quebradas há anos. Quando li a frase, meu coração estremeceu. Você sorri com os olhos, não esqueço isso. Era simples, mas cada palavra parecia envolver meu peito, aquecer minha alma. Eu senti lágrimas surgirem sem aviso, uma mistura de alegria, alívio e medo. Segurei o bilhete com força, sentindo o papel fino contra os meus dedos, o cheiro do papel ao redor e o frio que ainda entrava pelas janelas da cafeteria. Por um momento, fechei os olhos e agradeci a Deus silenciosamente. Senhor, obrigada por sinais tão pequenos e tão grandes ao mesmo tempo. Obrigada por me mostrar que, mesmo quebrada, posso ser vista. Nos dias seguintes, os bilhetes se tornaram nossa linguagem secreta. Ele escrevia coisas curtas, quase sem assinatura, e eu guardava cada um na minha velha caixa de sapato, escondida atrás do balcão. Cada mensagem acertava onde doía e onde havia esperança. E você esconde a dor como quem serve café, quente por fora, queimando por dentro. Lendo isso, senti um nó na garganta e ao mesmo tempo uma paz que há muito tempo não conhecia. Era como se Deus estivesse sussurrando que eu não estava sozinha. Enquanto observava ele sentado no canto da cafeteria, mexendo no celular e olhando de vez em quando para a porta, percebi pequenas mudanças dentro de mim. Comecei a reparar na forma como ele franzia a testa quando pensava, no leve tremor das mãos quando segurava o copo de café, no jeito que seus olhos se iluminavam ao ouvir música. Cada detalhe se tornou uma oração silenciosa e eu repetia baixinho: Senhor, guia meus passos, ensina-me a ser luz, mesmo em meio à sombra. O romance não era feito de palavras grandes ou gestos dramáticos. Era lento, puro, cheio de toques pequenos. Um sorriso prolongado, um olhar que dizia mais do que 1000 frases. Um bilhete deixado sobre a mesa como quem oferece vida. Cada troca de olhares era uma oportunidade de aprender sobre amor e fé. Cada bilhete, um lembrete de que Deus transforma corações através de pequenos atos de cuidado. E então, veio a primeira ausência dele. Um dia a cadeira do canto ficou vazia e eu escrevi um bilhete sem destinatário. Se eu desaparecer, alguém vai notar? Ou é só mais uma folha numa caixa vazia? Guardei o bilhete com mãos trêmulas, sentindo o aroma do café misturado à ansiedade, ao medo, à esperança. Dias depois, ele voltou, colocou outro bilhete junto ao pagamento. Você não é pouco. Senti uma mistura de emoção e temor. Ele também estava quebrado, eu sabia, mas pela primeira vez percebi que juntos poderíamos aprender a remendar as rachaduras invisíveis. Aos poucos, comecei a entender que tudo tinha um propósito, que cada silêncio, cada dor escondida, cada lágrima caída era uma oportunidade de enxergar a graça de Deus no meio da tempestade. A cafeteria se tornou nosso pequeno abrigo e cada bilhete uma oração concreta. Era como se Deus dissesse: mesmo no silêncio eu vejo, mesmo na dor eu caminho contigo. E eu comecei a acreditar, a sorrir com os olhos de verdade, sem medo de ser vista, sem medo de começar a confiar novamente. Foi numa tarde de outono, quando o céu parecia pintado de cinza e laranja ao mesmo tempo, que ele me chamou para caminhar depois do expediente. O vento frio entrava pelo portão amarelo da casa 414 e fazia meus cabelos soltos dançarem sobre os ombros. Eu senti meu coração disparar, não só pelo medo do que podia sentir, mas pelo primeiro sinal de que talvez pudéssemos ser mais do que bilhetes e olhares furtivos. Caminhamos lado a lado pelas ruas molhadas da cidade. O cheiro da chuva misturado ao perfume da terra fresca parecia uma bênção silenciosa. Ele não disse nada por alguns minutos, apenas deixava que os passos ritmassem nosso silêncio.
mas ao parar em frente a uma pequena livraria, ele me olhou com aqueles olhos que escondiam e revelavam tanto ao mesmo tempo. "Quero te mostrar algo", disse baixinho, e eu percebi que Deus estava em cada detalhe daquele convite, em cada hesitação, em cada respiração que nos aproximava. Entramos na livraria e o aroma de papel antigo e café recém-passado me fez sorrir sem perceber. Ele segurou minhas mãos por um instante enquanto escolhia alguns livros, e aquele contato foi simples, mas carregava cuidado. Senti a presença de Deus naquele toque discreto, lembrando-me de que o amor pode ser paciente, gentil e ainda assim poderoso. O amor é paciente. O amor é bondoso, sussurrei baixinho, lembrando de 1 Coríntios 13, e ele sorriu como se entendesse cada palavra sem precisar responder. As semanas seguintes foram pequenas descobertas. A cada encontro, uma caminhada na praça, uma tarde de chuva assistindo as gotas escorrerem pela janela de um café silencioso, até uma ida ao mercado, aprendíamos a nos conhecer. Aprendi sobre seus medos, suas cicatrizes invisíveis, e aos poucos ele descobriu as minhas. Cada conversa era intercortada por risos tímidos, olhares que se prolongavam, mãos que quase se tocavam, mas recuavam com respeito. O romance florescia lentamente, como uma flor que brota depois de um inverno rigoroso, e a fé nos guiava silenciosamente em cada passo. Numa tarde, sentei ao lado dele num banco do parque, o vento frio trazendo o cheiro das folhas molhadas. Ele tirou um bilhete do bolso e me entregou. Eu li em silêncio. A coragem não é a ausência do medo, mas confiar que Deus segura as nossas mãos mesmo quando o chão parece quebrar. Senti meu coração se aquecer e lágrimas discretas escorreram. Era mais do que palavras, era oração, era fé, era amor que apontava para algo maior do que nós dois. E como toda história de dor e esperança, também havia medo. Medo de me apegar, de me quebrar, de confiar demais. Mas cada pequeno gesto dele, uma mão segurando a minha por mais tempo, um sorriso que alcançava a alva, uma oração silenciosa compartilhada apenas com nossos corações, lembrava-me de que a graça de Deus pode se manifestar de formas simples, mas profundas. Senti então que a presença de Deus nos pequenos encontros era um lembrete constante. Não temas, pois estou contigo. O romance se mantinha puro, lento, sem pressa. Aprendi que amor não é apenas emoção, é escolha, paciência e oração compartilhada. E eu percebi que cada bilhete, cada toque tímido, cada olhar profundo, era um capítulo silencioso de uma história que Deus estava escrevendo conosco. Cada passo que dávamos juntos era aprendizado, cura e esperança. A fé guiava as nossas ações, moldava as nossas palavras e curava as nossas feridas invisíveis, como um rio de misericórdia que passa lentamente, mas deixa tudo mais limpo e forte ao final. Nem todo dia é feito de bilhetes ou passeios tranquilos. A vida, como descobri cedo, gosta de testar nossa fé nos lugares mais inesperados. Foi numa noite chuvosa que senti tudo desmoronar de novo. O portão amarelo da casa 414 parecia me chamar para o passado que eu tanto tentei enterrar. O cheiro de mofo, o som dos vidros quebrando na cozinha, o barulho abafado de passos pesados. Era como se cada memória ruim tivesse ganhado corpo novamente. Minha mãe, numa crise que eu já temia há anos, avançou sobre mim em desespero, quebrando um copo na mão. Eu senti o vidro frio contra minha pele, a adrenalina percorrendo cada veia e a sensação de impotência tomou conta.
Corri pro telefone com mãos trêmulas e liguei pro Júnior. A voz dele, calma e firme, do outro lado da linha, foi meu primeiro sopro de ar em meio ao caos. Eu tô indo. Fica calma. Segura minha mão, mesmo que esteja só no pensamento. O coração bateu tão forte que parecia querer escapar do peito. E eu sussurrei baixinho uma oração. Senhor, sustenta-me, que eu não caia, que eu seja instrumento de paz, mesmo quando tudo dentro de mim grita. Quando ele chegou, encontrei a casa escura, chão molhado de lágrimas e cacos, e eu encolhida no canto do quarto como uma criança que só queria dormir sem medo. Ele não falou nada, simplesmente sentou ao meu lado, colocou a mão sobre a minha e ficou ali horas. O toque dele era firme, mas gentil, como se Deus tivesse colocado suas mãos ali para me lembrar que não estou sozinha. A chuva batendo nas janelas parecia embalar nosso silêncio. Cada gota um lembrete de que a misericórdia se revela nos momentos mais simples. Na manhã seguinte, enquanto ajeitava os restos de vidro e lágrimas, eu disse apenas: preciso sair daqui, antes que essa casa me mate por dentro. Junho segurou minha mão firme e, no silêncio que se seguiu, percebi que a fé e a coragem podem nascer de um simples gesto de presença. Com a ajuda de uma amiga do café Sunrise Blend, consegui alugar um pequeno quarto nos fundos de um salão de beleza. Era humilde, teto pingando, banheiro compartilhado, colchão fino no chão, mas era lar. Pela primeira vez, respirei sem medo de gritos ou vidro quebrado. Junho e eu dividíamos a rotina entre pequenos trabalhos e cuidados um com o outro. Ele fazia bicos como entregador, vendia doces na faculdade, dormia pouco. Eu aprendi a cozinhar arroz sem medo de errar. Limpava o quarto, tentava deixar tudo acolhedor. E embora o medo da dor passada ainda me assombrasse, a fé nos guiava. Cada oração sussurrada antes de dormir, cada palavra de encorajamento silenciosa, cada gesto de cuidado era um fio de esperança tecendo nossos corações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu repeti em silêncio, sentindo cada palavra ecoar dentro de mim. Mas nem tudo foi fácil. Recebemos notícias da internação de minha mãe após uma tentativa de suicídio. Eu chorei, mas não pelo que ela fez. Chorei por não saber se ainda conseguiria sentir amor sem medo. Junho chegou ao final do dia, encontrou-me no chão da lavanderia e me disse: se você acha que é peso, lembra que já carregou sua própria existência. Vamos carregar juntos se quiser. Rimos, choramos, nos abraçamos. Cada dia era desafio, mas também vitória, mesmo nas pequenas coisas. A presença dele me lembrava que Deus é constante, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O romance crescia não apenas no afeto, mas na fé compartilhada. Aprendi que o amor verdadeiro é paciente, humilde e cheio de misericórdia, um reflexo do amor de Cristo que nos sustenta quando o mundo desaba. Cada desafio familiar, cada recaída, cada medo enfrentado nos aproximava de Deus e um do outro. O abrigo que construímos juntos era pequeno, simples, mas cheio de oração, perdão e esperança. E eu entendi que o verdadeiro amor, puro, paciente e guiado por Deus, não é a ausência de dor, mas caminhar junto através dela, confiando que Ele sempre nos sustenta. Depois das tempestades, a vida começou a mostrar pequenas luzes entre os cacos. Junho e eu aprendemos a nos apoiar sem pressa. E foi nessa calmaria que algo extraordinário começou a acontecer. Cada dia que passava, eu sentia meu coração mais leve, mais aberto
mais disposto a acreditar que o amor de verdade não precisa de grandes gestos. Basta ser constante, sincero e guiado por Deus. O romance que crescia entre nós era silencioso, feito de olhares que se demoravam, mãos que se encostavam devagar, gestos de cuidado e oração compartilhada. Cada momento juntos era como um versículo vivo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Foi numa tarde de outono, com a luz dourada entrando pela janela do nosso pequeno quarto, que tive uma ideia, uma que mudaria nossas vidas. E, quem sabe, a de outros. Lembrei de todos aqueles bilhetes que eu guardava na caixa de sapato, cada um uma oração disfarçada, cada palavra um gesto de cuidado que mantinha viva a esperança dentro de mim. E pensei, por que não espalhar essa luz? Por que não deixar que pequenas mensagens de fé, coragem e consolo alcançassem quem, assim como eu, se sentia invisível? Começamos com bilhetes simples, anônimos, deixados discretamente nos cafés, nos pontos de ônibus, nas portas de hospitais. Cada frase era curta, mas carregada de sentido. Você não é pouco. Deus vê seu coração. Mesmo no silêncio, alguém ouve suas orações. O frio da manhã, o cheiro do café recém-passado, o som distante dos carros e da chuva se misturavam à expectativa de ver se alguém leria e sentiria. Era quase como deixar pequenos pedaços de amor e esperança espalhados pelo mundo, como se estivéssemos semeando fé. Enquanto trabalhávamos nesse projeto, nosso romance florescia sem pressa, com pureza e respeito. Cada gesto de carinho era consciente. Cada sorriso compartilhado era a oração silenciosa. Aprendi a sentir o toque de Junho sem medo, a rir com ele sem medo, a confiar sem reservas, lembrando-me que o Senhor cura as feridas e transforma o coração quebrado. Os primeiros encontros fora da rotina do café se tornaram nosso refúgio. Caminhadas silenciosas no parque, tardes de estudo na biblioteca, pequenas conversas sobre sonhos, medos e, principalmente, sobre fé. Cada passo era sustentado por uma oração, cada gesto carregado de cuidado e delicadeza. Olhando para ele, percebia que também carregava cicatrizes invisíveis, mas que nossa presença mútua era um ato de fé. Carregai os bardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Junho não dizia muito, mas com seu olhar e mãos firmes, ele me lembrava dessa verdade todos os dias. Cada bilhete que deixávamos juntos era um lembrete de que Deus pode usar até gestos pequenos para gerar transformação. E cada vitória emocional nossa, mesmo que mínima, era uma prova de que perseverar na fé vale a pena. Numa tarde de chuva, entre risos tímidos e páginas de um caderno de anotações, olhei para ele e disse: "E se essas cartas chegarem aos que mais precisam?" Ele sorriu, pegou minha mão e respondeu: "Então estamos fazendo algo maior do que nós mesmos. Estamos sendo instrumentos de Deus." Senti meu peito se aquecer. O amor, então, não era apenas emoção, mas missão. Uma missão guiada por Cristo, que nos ensinava a amar, apoiar e curar mesmo em silêncio. E assim, com cada bilhete, com cada pequeno gesto de cuidado, consolidamos algo maior. Não só nosso romance, mas uma ponte de esperança que alcançava o mundo ao nosso redor. Não era perfeito, não era mágico, mas era verdadeiro. E cada vitória emocional, cada sorriso que arrancávamos de alguém que leu nossos bilhetes, cada lágrima de alívio, nos lembrava que Deus age através da fé, do amor puro e da coragem de persistir. Mesmo quando o mundo parece pesado,
Ele nos ensina a carregar juntos, a amar com paciência e a espalhar luz nos lugares mais escuros. O que começou como pequenos bilhetes espalhados discritivamente nos cafés e pontos de ônibus, aos poucos começou a ganhar vida própria. Pessoas nos procuravam com relatos silenciosos, mensagens que diziam: "Esse bilhete me salvou." Eu chorei lendo isso na fila do hospital. Ou, simplesmente, "Obrigado por me fazer sentir visto." Cada história era um lembrete de que Deus age nos detalhes mais simples, que nossas mãos e palavras podem ser instrumentos dele. João e eu nos olhávamos em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, percebendo que o que começamos como uma necessidade de existir se transformou em algo maior, algo que realmente podia tocar vidas. A viralização veio devagar, mas logo o projeto, que batizamos de Cartas Invisíveis, começou a chamar a atenção da mídia local. Durante uma feira comunitária organizada pela prefeitura, fomos convidados a falar sobre nosso trabalho. Eu sentia minhas mãos suarem, meu coração disparar, e ainda assim, uma paz profunda me envolvia. Ao subir no pequeno palco, diante de uma plateia tímida e curiosa, olhei para João e sussurrei baixinho: "Seja luz, mesmo se ninguém olhar para nós." Ele apertou minha mão discretamente e senti o calor da fé pulsando entre nós. Comecei a falar com a voz trêmula, mas firme. Eu escrevia para não desaparecer, mas hoje vejo que mesmo no silêncio, alguém pode ouvir. E isso basta. O silêncio que se seguiu parecia carregar todas as dores de cada pessoa que já havia lido nossos bilhetes. Um vento leve entrou pelas portas abertas da praça, misturando-se ao aroma das flores e do café que estava sendo servido. E eu percebi que Deus estava ali, presente em cada coração, cada lágrima e cada olhar atento. Mas mesmo com o reconhecimento, novos desafios surgiram. Minha mãe, recentemente liberada do hospital psiquiátrico, ainda precisava de cuidado, perdão e distância emocional para se reerguer. João e eu precisávamos equilibrar o tempo entre trabalho, estudo e nosso projeto, e por vezes sentíamos a exaustão ameaçar nossa fé e nosso amor. Nesses momentos, eu me lembrava de Provérbios 3, 5-6, que diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Cada desafio se tornava uma oportunidade de praticar confiança, amor e paciência. O romance entre nós amadureceu junto com cada dificuldade superada. Nossos encontros eram feitos de simplicidade, caminhadas silenciosas ao entardecer, cafés compartilhados com sorrisos tímidos, mãos que se entrelaçavam em gestos de fé, pequenas orações sussurradas antes de dormir. Não havia pressa, não havia exagero. Havia presença, cuidado e uma pureza que refletia a graça de Deus. E cada bilhete enviado continuava a nos lembrar que amor verdadeiro se manifesta em ação, não apenas em palavras bonitas. A viralização trouxe também pequenas responsabilidades, pedidos para palestras em escolas, convites para centros comunitários, mais histórias de vidas tocadas pelo projeto. Cada nova história recebida se tornava oração silenciosa. Cada sorriso de alguém que encontrou esperança nas palavras que escrevemos, um lembrete de que a fé transforma o ordinário em extraordinário. Enquanto nossas mãos se encontravam sobre as páginas de bilhetes, percebia que nosso amor, guiado por Cristo, era seguro, firme e resiliente. Não era ausência de dor, mas coragem de caminhar juntos, confiando que Ele sustenta. E assim, entre bilhetes invisíveis e pequenos gestos de cuidado, aprendemos que amor, fé e esperança podem se manifestar nos detalhes mais simples. Um abraço no momento certo, uma palavra de consolo,
uma oração compartilhada. João não era apenas meu porto seguro. Ele era reflexo do cuidado de Deus, da paciência, da graça que nos ensina a persistir mesmo que pareça tudo quebrado. E eu compreendi que a verdadeira felicidade não está em escapar da dor, mas em permanecer com fé, com amor e com coragem, mesmo nos dias mais cinzas. Os dias continuaram a passar, cada um carregando suas pequenas batalhas, suas pequenas vitórias. Jun e eu aprendemos a caminhar juntos, de mãos dadas, sem pressa, mas com coragem. Nosso amor não era apenas sentimento, era prática diária de fé, de cuidado, de oração silenciosa. Entre bilhetes invisíveis e cafés compartilhados, descobrimos que o verdadeiro amor se fortalece nas ações pequenas, nos detalhes que parecem insignificantes, mas carregam a presença de Deus. O projeto das Cartas Invisíveis não só cresceu, como começou a tocar vidas de formas que nem conseguimos imaginar. Escolas pediam que fôssemos palestrar, centros comunitários nos convidavam para encontros, hospitais enviavam mensagens de agradecimento. Cada relato que chegava até nós era como uma oração atendida. Cada sorriso arrancado de alguém desconhecido nos lembrava que Deus pode usar até gestos simples para transformar corações. Sentíamos sua mão em cada passo, cada decisão tomada, cada bilhete escrito com cuidado e fé. Mesmo com todo esse crescimento, desafios externos não faltavam. Minha mãe ainda precisava lidar com suas próprias dores e arrependimentos. Junho enfrentava momentos de cansaço extremo, equilibrando o trabalho, estudo e o projeto, e eu, por vezes, sentia medo de falhar, medo de não conseguir ser luz suficiente para aqueles que precisavam. Mas em cada dificuldade nos lembrávamos de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossos olhares se encontravam, nossas mãos se entrelaçavam e a oração silenciosa nos sustentava. O romance que floresceu lentamente se tornou refúgio. Nossas conversas não precisavam de palavras grandes, bastavam os olhares, os gestos, os toques suaves. Cada sorriso tímido, cada aperto de mão prolongado, cada abraço silencioso carregava a graça de Cristo. Aprendi a entender que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é constante, paciente, misericordioso. É escolher ficar, mesmo nos dias cinzentos, e confiar que Deus guia cada passo. Em um final de tarde ensolarado, após meses de trabalho e fé, deixei um bilhete sobre a mesa do café Sunrise Blend. Não quero que nossa história termine. Quero capítulos novos, com coragem, com riso, com oração. E ali estava Junho, de mochila azul, cabelos levemente bagunçados, sorriso tímido e olhos brilhando de esperança. Ele se aproximou, pegou minha mão e juntos caminhamos até o portão amarelo da casa 414, agora não mais como um lugar de dor, mas como símbolo de superação e recomeço. Olhamos para trás uma vez, sentimos o peso do passado, mas respiramos fundo, confiantes no futuro. Nos meses seguintes, continuamos espalhando bilhetes, agora com mais confiança, mais alegria. As pessoas escreviam para nós, compartilhando suas histórias de fé, amor e superação. Junho publicou sua coletânea de contos inspirados na vida que reconstruímos e eu iniciei meus estudos em psicologia à noite, com um coração aberto para ajudar outros a encontrarem esperança. Cada passo era sustentado por oração, cada gesto por fé. Aprendi que o verdadeiro milagre está em permanecer, em perdoar, em acreditar que Deus transforma até a dor em luz. E assim, diante de desafios superados,
mãos entrelaçadas, corações firmes na fé, entendi que o amor, quando guiado por Cristo, não se limita a sentimentos ou palavras. Ele se manifesta em ação, paciência, presença. Não há pressa, não há perfeição, mas há esperança, há reconstrução, há perdão, há vida. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E olhando para junho, sorrindo, senti que cada bilhete, cada lágrima, cada oração nos havia trazido exatamente até aqui, firmes, inteiros e cheios de fé. Se você está lendo isso agora e sente que tudo está perdido, respira. Ficar dói, mas permanecer na fé, na esperança e no amor verdadeiro pode curar. Não precisa de finais perfeitos, nem de promessas vazias. Precisa apenas de coragem, oração e confiança no Senhor. Cada bilhete invisível que deixamos, cada gesto silencioso de amor é lembrete de que Deus vê você, sustenta você e caminha com você, mesmo quando tudo parece escuro. E se você ainda está aqui, permaneça. Fique. Deus está com você e a luz sempre encontra quem persevera. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus vê, ouve e cuida de cada detalhe da sua vida. Comenta aqui qual bilhete invisível você gostaria de receber. E não esquece de se inscrever para continuar acompanhando nossas histórias de fé, amor e superação.